gosta de café? Só leitinho? Papai vai tomar café. Alexia, volume 40%. Tá vendo o pessoal entrar aqui, ó? Esse escrito que fica aparecendo aqui são umas pessoas entrando. Sabia? Você gosta de cafezinho? Café não? O que você gosta? Só de leitinho? Bom dia, pessoal! Bom dia! Fala bom dia também. Bom dia! Bom dia, Luíse. Bom dia, Juliana. Quem mais? Quem mais vai pegar a aula de hoje? Tainara, bom dia. Jéssica. Quem mais? Bom dia, ó. Vovô entrou também. Vovô vai assistir a live. Sabia? Pati, bom dia. Viviane. Tainara, ótimo, mais um minutinho a gente já começa, tá, pessoal? Vamos ver quem mais vai entrar. Viviane, tomou tudo leitinho. Deixa eu ver se você ficou forte agora, então. Nossa! Ficou muito forte. Bom, vê se o papai ficou forte. Fiquei forte? Sim. Ou tem que comer mais? Ficou forte, ó. Ficou forte? Tá durinho? Deixa eu ver se o seu tá durinho. Tá durinho também. Ótimo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar terminar a música? Pra gente começar? Deixa o papai amarrar seu cabelo antes da gente começar. O papai só sabe fazer esse modelo aqui, ó, que é o que eu faço com o meu cabelo. Você gosta que faça cabelo de princesa? Mas o papai não sabe. Pode ser um rabo de cavalo? Ótimo, olha só. Alexia, desligar. Vamos começar mais uma aula do Clube das 7 em ponto. Hoje vamos fazer uma live, vamos tentar fazer uma live, tá? Sobre um assunto que eu estava ali fora tomando café, refleti bastante sobre esse assunto. O porquê da bebê estar aqui. Ela está criando uma rotina de acordar um pouco mais cedo e eu justamente faço a live antes dela acordar. Ela tinha uma rotina mais ou menos de acordar umas 7 horas por aí, desculpa, 8 horas, 8 e meia. Então eu colocava essa live aqui justamente antes dela acordar, que daí depois eu fico com ela, né? Até o horário dela ir para a escola. Porém, o bebezinho tá acordando mais cedo, já é o terceiro dia que ela acorda mais cedo. Não tô fazendo isso daqui como uma estratégia de retenção de público, ou olha que fofinho, ou olha que pai que ele tá acordando a filha pra aparecer. Não tem nada disso, tá, pessoal? Ela simplesmente tá acordando. E a minha esposa, ela acorda um pouco mais tarde, no horário que a bebê levantaria.
Então, nesses últimos 2 dias, a Laurinha tem vindo junto aqui na live, até eu decidir de fato o que a gente vai fazer, mudar horário, ou combinar com a minha esposa, dela acordar um pouco mais cedo e ficar com a bebê. Ô, dedo no nariz na live, Laura. Olha lá o que feio. Na live não, né, bebê? Não, olha só, estamos com o cabelo igual. Tá igual? Não. Tá igual? Então a live, vamos tentar fazer uma live com a Laurinha. E o legal é que eu sempre coloco essa música, né? Assim que eu luto minhas guerras. E é uma música que, cara, eu acho que todas vocês conhecem. O Assim que luto minhas guerras, Assim que luto minhas guerras. E nosso trabalho, de certa forma, é a nossa guerra. E é assim que eu luto minhas guerras. Não é dando a desculpa de caramba, a bebê tá de pijama ainda, caramba, o cabelo dela. Primeiro que dificilmente você iria conseguir fazer uma live com seu filho, porque você tá ligado que eles causam, né? O depois seria ter que arrumar a bebê e tudo mais, se fosse uma estratégia de segurar sua atenção, para fazer ela participar da live. Então é assim que eu luto minhas guerras, gatona. Você sempre vai ver eu aqui numa vida mais real, né? O que acontece no dia a dia, tá? O que a gente vai falar agora? A gente tem feito o Clube das 7 em Ponto, a gente tem falado sobre decisões, a gente tem falado sobre dor, a gente tem falado sobre o continuar. E hoje eu queria falar sobre o poder do arriscar-se. Alguém pode escrever aí o poder de arriscar-se? Vai ser o tema da live de hoje. Porque ano passado, bebê, vai ficar feio. Você colocar o dedo no nariz toda hora, vai ficar feio. Vai ficar feio. Você tem cacaca nesse nariz? Não. E por que você coloca o dedo? Você vê o papai ficando com o dedo no nariz? Não pode colocar, senão fica feio, tá bom? Alguém escreve pra mim o poder do arriscar-se. Poder do arriscar-se. Bebê, vamos fazer o seguinte. Senta lá naquela mesa lá. Com essa caneta aqui, pessoal, só um segundo. Vida real. Vida real. E aí você vai fazer um super desenho. E depois você traz aqui. E aí você dá uma aula para elas, pode ser? Então vai lá. Caneta. Ótimo, obrigado, Viviane. Deixa eu adicionar aqui, fixar comentário. Pessoal, quando a gente fala sobre resultado, quando a gente fala sobre... quando a gente pensa sobre uma recompensa, quando a gente pensa sobre... sobre um ganho, quanto maior o ganho, é maior o risco. Então hoje se você faz investimentos, por exemplo, se você tem carteira de ativos, se você quer uma rentabilidade sobre a grana que você tem, quanto maior o retorno, vai ser maior o risco. E hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer para a nossa vida e a gente vai ver que talvez a falta de resultado que a gente está tendo é pela falta do risco. E o que acontece hoje? É comum você ver hoje pessoas não se arriscando mais. É comum você pegar as pessoas e as pessoas não arriscar em área nenhuma. Por quê? Porque o risco ele te tira de uma zona de conforto. Quando você se coloca em risco de alguma coisa, ele te tira totalmente de uma zona de conforto. E qual que é o troféu dessa geração? É a procrastinação. É o deixa para um pouco mais tarde, deixa para depois. E como o troféu hoje está sendo a procrastinação, as pessoas estão deixando de arriscar. E o deixando de arriscar em qualquer sentido, deixando de arriscar no seu físico, deixando de arriscar nos seus investimentos, nos seus estudos, na sua família, as pessoas deixam de se arriscar porque elas são 8 ou 80. Ela fala assim, eu não vou me arriscar ou eu quero correr um risco de perder tudo. E não é sobre isso. Existe um livro que se chama Princípios. Deixa eu pegar esse livro para me mostrar para vocês. Vou pegar um livro bem legal. Esse livro aqui, Princípios,
bitelo de um livro grandão, capa dura, lindo, livro maravilhoso. Princípios de Ray Dalio. Metade desse livro ele está falando sobre trabalho, tá vendo que aqui tem uma divisão? Metade desse livro ele está falando sobre vida e metade sobre trabalho, ou vice-versa, tá? Não sei o que ele começa primeiro, talvez seja sobre vida. Isso, parte 1, princípios da vida, e parte 2, princípios de trabalho. E esse livro, ele é em torno de risco, falando sobre risco. Por quê? Porque o Ray Dalio, ele é um investidor. O Ray Dalio, ele é um cara do mercado financeiro. E o mercado financeiro, você ganha muito dinheiro conforme você arrisca muito. Se você pegar o seu dinheiro e falar o seguinte, eu quero deixar numa caderneta de poupança, você não tem retorno. Se você pega e quer colocar um CDB, se você quer colocar em algum título, se você quer colocar em alguma coisa que não tenha risco, você não tem retorno. Agora, se você entra ali, aparece qualquer empresa, aparece uma empresa aí bombando, você vai lá e compra ações daquela empresa, mesmo sabendo que aquela empresa pode quebrar, e ela pode quebrar e você perder todo o dinheiro, ou como ela pode dar certo e você ganhar muito dinheiro, é sobre risco. E hoje o que acontece? A galera não quer correr risco. A galera quer uma estabilidade. A galera quer uma segurança que não existe. A vida não é uma segurança. A própria Bíblia fala que a nossa vida não passa de um sopro, né? E eu já presenciei, que é chato falar sobre isso, né? Mas eu já presenciei coisas assim que, de fato, de ver que a vida não é um sopro, que a vida é um sopro. Eu já presenciei, já vi, já segurei no colo de coisas que eu vi que a vida é um sopro, assim, ó. Acabou. E se você não corre esses riscos, você tem que estar ciente de que o seu retorno vai ser muito pouco. Então você pega X reais, coloca na caderneta de poupança e esquece, você não vai ter retorno daquilo lá. Esquece, você não está correndo risco nenhum. O que acontece? Não é o 8 ou 80. E eu estava conversando com a minha psicóloga e sobre esse assunto ano passado, e ela falou, existem muitos números entre o 8 e 80. Você não pode ser uma coisa ou outra. Você não pode, e trazendo para o nosso assunto da live hoje, o não se arriscar ou correr um risco tamanho que é o risco da ruína. E, deixando bem claro, esse livro fala em todos os aspectos que você não pode, em hipótese nenhuma, correr um risco tamanho que você perca tudo. Você não pode correr riscos que, se não der certo isso daqui, eu perco minha casa. Se não der certo isso daqui, eu perco minha família. Você tem que correr riscos, sim, só que não ao ponto de você perder tudo, que é o risco da ruína. Então, olha só, qual que é a velocidade ideal para você estar... escutei de um piloto isso, tá? No podcast. Qual que é a velocidade ideal para você estar andando na vida? Aquela velocidade que você está quase perdendo o controle do carro. Essa é a velocidade ideal para você estar acelerando no seu negócio quase, mas você está segurando. Perdeu o controle no seu trabalho. Você quase está perdendo o controle no seu físico, no seu emocional. E essa é a velocidade de quem quer correr risco para ter resultado. Porque, gatona, se você entrou em 2023 pronta para não correr risco nenhum, se prepara para não ter resultado nenhum. Se você entrou e você fala assim, cara, esse ano eu não vou comprar um livro que custa 100 reais, porque, meu Deus, e se eu não ler, não vai correr risco? Não vai ter resultado. Poxa, mas meu Deus, William, e se eu comprar o seu curso que custa 19 reais e não vai dar certo? Gatona, deixa eu te perguntar um negócio. Esse risco, ele vai colocar ao ponto de quebrar você financeiramente?
Esse risco de você comprar um curso, comprar uma mentoria ou comprar sei lá o que você pretende comprar para crescimento interno, ele vai te quebrar? Você fala assim, cara, são R$200 o seu curso, se eu comprar, eu quebro. Aí você não pode fazer esse tipo de coisa. Agora, se você não corre risco nenhum, se você fala assim, amanhã eu faço, amanhã já vai ser Natal de novo. E você não correr risco, gatona, é uma questão de lógica, não tem sentido. Se você não correr risco, você não vai ter resultado. Se você não se arriscar, você não vai colher. Se você não se arriscar de todos os dias estar na academia, você não emagrece. Se você não arriscar de todos os dias fazer as postagens, você não cresce. Se você não se arriscar a fazer uma live, você não cresce. Se você não correr risco, gatona, você não vai crescer. Ficou claro até aqui? Escreve bingo. Se ficou claro? Ficou claro? Porque parece ser óbvio as coisas. Parece ser muito óbvio. Mas às vezes a chavezinha não vira. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Parece que a chavezinha às vezes não vira. Parece que é sempre pro outro. Parece que o outro tem um pouco mais de coragem. Parece que o outro consegue. E engraçado que é assim. A galera que está crescendo, ela está sempre correndo risco. A galera que está desenvolvendo, que está conquistando, ela está sempre correndo risco. Ela está correndo risco de um aluguel, ela está correndo risco de comprar uma maca, ela está correndo risco de trocar o dermógrafo, trocar o aparelho de laser, ela está sempre correndo risco, porque deixa eu te falar um negócio. Se você esperar ter o dinheiro X, exatamente o dinheiro X para você fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Porque geralmente é assim, Deus sempre te dá um sonho, Ele sempre sussurra na sua ouvido um sonho que você não tem grana para realizar aquilo. E aqui entra a parte da fé. Aqui é a parte de você se arriscar e ter fé que você vai fazer alguma coisa, porque senão você não desenvolve, você não rompe. Se você tem R$10 para comprar a caneca, você vai lá e compra a caneca de R$10, que risco você correu? Agora você tem R$10 e a caneca custa R$50, você se arriscou. E por isso daqui ser mais caro que o dinheiro que você tem, você precisa romper, você precisa trabalhar mais, você precisa fazer mais coisas, você vai ter que ter uma fé maior, e aí você paga o trem de R$50. A vida é sobre isso. A vida não é sobre o estar preparado, ter o dinheiro suficiente. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Precisa ficar claro. Porque que segurança, que estabilidade, gatona, você está esperando? Se estabilidade não existe, se entra uma pandemia, se entra qualquer coisa, como aconteceu e foi pego quantas de vocês desprevenidas e entraram em desespero, e meu Deus, e as contas, e agora, a vida é sobre isso, a vida é sobre um sopro, mas enquanto você tem energia, enquanto você está no dia de hoje, quinta-feira, que você poderia arriscar, que você deveria dar a cara a tapa, que você deveria se colocar à prova, você está falando, vamos esperar mais um pouco. Quer ver quantas de vocês está procrastinando alguma coisa que você sabe que você precisa fazer? Coloca aí. E outra, você tem como fazer aquilo. Quantas de vocês sabem que está procrastinando? Porque como a gente tem feito as aulas aqui, eu sempre gosto de desafiar vocês mesmo a reconhecer o erro, a primeira coisa. Quantas de vocês? Quantas de vocês? Eu tô e muito. Juliana, Fabi, quem mais? Primeira coisa é a gente reconhecer, tipo, cara, tô procrastinando, falta eu me arriscar nesse negócio. Quem mais? Então olha só,
Eu quero como um desafio para você hoje. Quero que você escreva isso daí num papel. Só você sabe o que você está procrastinando, só você sabe o que você precisa fazer. Escreva num papel. Você vai pegar um post-it, um papel, qualquer coisa, escreve o que você está procrastinando. E até o final do dia, deixa esse papel onde você possa ficar vendo ele, tá? Um post-it. Deixe em algum lugar que você vai cruzar, que você vai passar durante o dia, que você vai conseguir ficar vendo. O dia inteiro, para aquilo ficar te incomodando. O dia inteiro, fica olhando. Para você ver se você não vai se desafiar a começar a fazer aquilo ali. Se você não vai se arriscar falando, cara, por quê? Engraçado que eu assisti um corte, um Reels, uma vez da Adriane Galisteu, falando sobre o Ayrton Senna, que o Ayrton Senna morreu sem ter realizado alguns sonhos dele. Tipo, de ir pra Disney. Eu não lembro qual que eram os sonhos dele, mas eram sonhos extremamente possíveis de ser realizados, sabe? E sonhos que assim, o cara tinha grana pra fazer e, sabe, vai deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, e ele morreu com sonhos bestas. E aí eu peguei e eu mandei pra minha psicóloga na época, isso deve fazer uns 5 meses. Eu mandei esse vídeo pra ela, né? E aí ela falou assim: quais que são os seus sonhos realizáveis? Olha só, sonhos realizáveis. E aí eu falei pra ela, poxa, eu sempre quis morar numa cobertura diferente pra praia. Eu sempre quis competir no fisiculturismo. E eu listei alguns sonhos pra ela. E ela falou assim: e por que você não faz isso? Uma coisa óbvia, né? Tão óbvio. Eu falei, por que eu não faço isso? E eu fiquei, por que eu não faço isso? Por quê? Aí eu falei pra ela, não sei por que eu não faço isso. Não sei. Bebê, entra aqui, fecha a porta, por favor. Entra aqui. Fecha a porta, pega lá o desenho e vamos mostrar pra elas daqui um pouco. Tá bom? E eu fiquei, cara, por quê? Por quê? Pela falta do se arriscar. É um sonho realizável, mas é um risco. E depois desse vídeo eu falei, cara, eu vou me arriscar. E eu me arrisquei de forma absurda de entrar numa competição, de ter que emagrecer 30 quilos em 2 meses, de ter que morar em um lugar que... é um risco. É um risco. O valor que eu pago mensalmente para morar onde eu moro é um negócio absurdo que a minha esposa acho que teve que fazer terapia para aceitar eu pagar o que eu pago mensalmente para estar onde eu tô. É um risco. Mas é um risco que eu levantei a minha régua. Se o meu custo de vida era X, foi para muito mais X, eu vou trabalhar muito mais por isso. Eu não tenho a opção de não dar o meu máximo, eu não tenho a opção de não arrebentar no trabalho, eu não tenho a opção porque eu estou no risco. E o risco não está deixando você crescer, gatona. Às vezes você fica assim, cara, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou rompendo? Porque você não está arriscando. O risco faz você crescer, o risco te impulsiona a crescer. Se você não correr risco, Gatoni, talvez aqui seja a resposta por que você não cresceu no ano de 2022. Você não correu risco nenhum. E quanto maior o risco, maior o resultado. Quanto menor o risco ou o risco nenhum, resultado nenhum. Então você fica com o seu estúdio, com o aluguel X que você sabe que você consegue pagar. Gatona, você não vai trabalhar mais. Se você não entra numa mentoria que custa 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais, você não entra porque você tem 500 reais numa mentoria, então você não se esforça mais. É sobre isso, é sobre risco. Então, não estou crescendo. Reflita no dia de hoje, qual é o risco que você correu no passado? Eu tenho uma métrica minha, tá? Pensamento meu, não estou falando para você fazer isso, mas o meu pensamento é o seguinte:
Quando o meu faturamento, ele abaixa, quando o meu faturamento, ele cai, eu invisto muito mais em curso. Eu não invisto, presta atenção aqui. Eu não invisto em equipamento, eu não invisto em curso se eu estou faturando muito. Não é risco. Eu lembro que quando eu comprei esse MacBook aqui, foi o meu pior mês, ano passado. Meu pior mês de faturamento. Aí eu fui lá, pum, vale um carro. Aí teve um outro mês que não foi meu pior faturamento. Eu fui lá e peguei o iPhone mais zica que tinha, o lançamento. Eu sempre compro cursos quando eu não estou bem. Quando eu não estou bem, e aqui é o correr risco. Quando não se está bem, sabe o que a galera faz? Tira o pé e fala assim, eu vou gastar o mínimo possível, não vou investir em nada, não vou comprar nada. Então presta atenção, quando você olhar nos meus stories, chegando 20 livros de uma vez, quando você olhar câmera e coisa chegando, meu faturamento não tá legal. Doideira, né? Não é muito contraintuitivo isso? Quando você vê eu fazendo isso, fazendo aquilo que me custe dinheiro, pode ter certeza que eu não estou bem financeiramente. Eu não estou faturando bem, sabe por quê? Porque eu faço isso, cara, é assim. É uma questão muito... Cara, parece que você destrava quando isso acontece. Cara, que doideira, você destrava, porque você não tá bem, você não tá faturando, você tá ali no vermelho, você vai lá e compra um computador de 10, 12 mil reais, gatona. Chegou o computador, você começa a trabalhar igual uma maluca, porque você comprou um negócio que custa quase um carro. No outro mês, sabe o que acontece? Bum! Você vende 3 vezes mais. Aí você fica, meu Deus, não está entrando dinheiro. Jesus, se eu comprar um curso de 20 reais. Jesus, se eu comprar um livro de 30 reais. Meu Deus, que fé é essa? Começa a ser uma coisa que você não tem fé em Deus. Porque caramba, Deus, o Deus do impossível, não vai te ajudar a pagar um curso de 200 reais, né? Caramba, meu Deus, são 19 reais por mês o meu curso. Jesus, Deus não é capaz de me ajudar a pagar um curso. Não, Deus não é. Então você desmerece a questão do universo e você desmerece a sua capacidade, porque quando você não quer correr um risco desse, que esse risco não vai te quebrar, você está falando, eu não sou boa o suficiente, eu não me garanto. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Quando você não se arrisca, você está levantando uma placa atrás falando, Deus não é capaz de me ajudar e eu não sou boa o suficiente. E note, eu comecei a live falando desse livro, falando de não corra risco que te leve à ruína. Eu não estou falando para você que tem um aluguel do seu espaço de R$1.000 para amanhã você ir lá e procurar um de R$20.000, que você sabe que se você não faturar, você vai se quebrar. Não corra risco da ruína. Mas às vezes você está num aluguel de R$1.000 e tem um lugar muito melhor para uns R$2.000 e pouco, R$3.000, que você fala assim, cara, se eu não vender muito bem, eu não vou quebrar. Eu não vou ter que deixar de ter comida dentro de casa para pagar aluguel. Tenha sabedoria, você não corre um risco de quebrar, você não corre um risco de acabar com o seu casamento, mas você corre risco todo dia. Sabe por quê? Porque quando você sai de casa, você está correndo risco. Quando você atravessa uma rua, você está correndo risco. Quando você come um pastel, você está correndo risco. Quando você faz qualquer coisa, você está correndo risco. A vida é sobre correr risco, só que quando entra racionalmente, você não quer correr risco. Por que eu dei exemplo de um pastel? Porque um tio meu foi num barzinho, comeu um pastel, engasgou e morreu. A vida é um risco ou não é um risco? Um pastel é sobre correr risco.
E aí você começa a empreender e você tem a brilhante ideia de não correr risco nenhum. Empreender requer correr risco. Quantas contas de Instagram eu já perdi? 3 contas grandes e teve que começar do zero. Por quê? Porque eu corri risco. Eu sabia que estava correndo risco e eu corri o risco, eu quebrei, perdi a conta e comecei de novo. E você acha que eu vou parar de correr risco? Se eu parar de correr risco, eu paro de correr, paro de crescer. E eu não quero parar de crescer, eu sou um cara ambicioso, eu quero ter mais. Eu não sei se a sua ambição é onde você mora já tá bom. Eu não sei se a sua ambição é o carro que você tem, a conta bancária que você tem, o corpo que você tem, a estrutura que você tem, o quanto você ganha. Eu não sei se tá bom para você. Se tá bom, ok. Mas eu sou ambicioso, eu quero coisas a mais. Só que para mim conseguir coisas a mais, eu preciso arriscar mais. Para mim ter um carro melhor, uma casa melhor, um shape melhor, um conhecimento maior, eu preciso arriscar, caramba. Tem que estar claro isso na cabeça de vocês. Não vai ter retorno se não tiver um risco. Qual foi o risco que você correu ano passado? Quantos livros você se arriscou de comprar? Você falou assim, caramba, pagar R$500 em livro para vir ali, sei lá, 10, 15 livros, meu pai. Quem faz isso? Quando eu vou comprar livro é logo 10, 12 de uma vez. Para ficar ali aquela quantidade, aquela pilha de livro me incomodando. Qual é o risco que você correu? Engraçado que é assim, eu falo isso daí pra vocês, eu arrisco bastante. Minha esposa não é uma pessoa que gosta de arriscar assim. E ano passado, a hora que a gente foi comprar o carro, que tinha que fazer um Pix alto, ela ficou assim, mas e depois? E a gente vai ter dinheiro? E depois? E a gente depois como é que vai ter? Vai conseguir pagar as contas? E depois? E depois? Eu falei, tá tudo certo. Eu vou trabalhar muito mais. Tá tudo certo, mas eu vou correr o risco, eu quero ter isso daqui. Se eu não tiver isso daqui, eu não vou trabalhar mais. Se eu não tiver isso daqui, não vai me dar energia de eu correr mais atrás, de eu acordar mais cedo. Eu quero correr esse risco. Eu quero correr. E faltou? Lógico que não. Onde eu moro, o que eu pago por mês aqui é loucura para muitos de vocês. Se eu chegar a falar, você se escandaliza. Meu Deus, dá para pagar um ano de qualquer coisa aí. Mas é sobre risco. E por eu pagar isso que eu pago, sabe o que acontece? 3 lives por dia. Sabe por quê? Porque é o risco. Eu me arrisco a ter um custo de vida mais alto, só que por outro lado eu trabalho muito mais. Por outro lado você vai ver eu muito mais presente. Por outro lado você vai ver 10, 12, 15 posts por dia. Por outro lado você vai ver 15 stories. Por outro lado você vê 3 lives por dia. Por outro lado você vê eu se movimentando o dia inteiro. Sabe por quê? Risco. O tempo todo. Velocidade ideal, aquela que eu quase estou perdendo o controle. Eu quase estou perdendo o controle, mas eu sempre estou no controle. Eu estou quase perdendo o controle, mas eu estou sempre no controle, acelerando, porque eu não posso me dar o mérito de colocar no piloto automático 80 por hora, vendo todas as outras pessoas passarem, vendo pessoas com menos qualificação, menos especializada passando do meu lado, e eu, calma, eu estou na minha zona de conforto. Se eu colocar no piloto automático, eu não preciso prestar muita atenção. Eu não preciso ficar tenso, eu não preciso, me concentrar muito, eu não preciso exigir muito das minhas capacidades mentais, intelectuais, porque está no piloto automático, então tá de boa. E outras pessoas passando, e você olhando só a traseira delas, e elas indo embora.
E você, não, mas é que assim, tô aqui na minha estabilidade, né? Tô aqui segura, estou seguro aqui, ó. Não quero correr riscos, não quero correr riscos. Porque vai que chove, que vai que tem uma curva ali, né? Vai que tem qualquer coisa. Só que, gatona, se você estiver aqui no piloto automático e chover, também tá chovendo para a pessoa que tá lá na frente, tá mais acelerada. Também tem curva para aquela pessoa. Só que sabe o que aquela pessoa faz? Ela tá atenta, ela tá tensa, ela tá desenvolvendo habilidades melhores, ela tá muito mais segura fazendo as curvas. Por quê? Porque ela tá prestando atenção, ela tá concentrada, ela tem fé que o carro não vai derrapar, porque ela não tá perdendo o controle, ela tá sob controle, ela tem fé que alguém tá cuidando e ela confia nela. Ela confia nas capacidades dela, que ela vai fazer a curva, que ela não vai perder o controle enquanto chover, ela confia nela. Agora, quando você coloca no piloto automático, você fala: é que eu não sou tão boa assim. Eu vou esperar mais um ano eu ficar boa, aí eu acelero mais 2%. Eu vou ficar aqui. Se Deus quiser, Ele faz alguma coisa nesse carro aqui. Eu acho que o que mais tem hoje é isso. Cara, como eu canso de ver. Eu canso de ver isso. As meninas que não fazem nada mesmo, mas elas chegam no estúdio delas, soltam um louvorzão, um Fernandinho, um Cassiane, qualquer coisa, soltam um louvor e ficam esperando Deus fazer. Por isso que de vez em quando eu posto, eu falo, cara, é muita fé, é muita coisa e pouca luta. Sendo que a própria Bíblia fala lá em Tiago, cara, fé sem ação, isso aí é uma fé morta. E aí a menina tem 2 stories. Um é dando bom dia e o outro é um louvor do estúdio dela e tipo, vamos lá, que Deus faça tudo, né? Que Deus faça os stories, que Deus desperte o interesse das pessoas, que Deus quebre as objeções, que Deus venda. E eu tô aqui com o meu louvor, com Fernandinho, uma vida nova vai acontecer, coisas grandes vão acontecer e eu estou esperando. E aí você começa a ficar frustrado até com Deus, de tipo, caramba, eu tô fazendo os esquemas aqui, Deus não tá abençoando. Não, gatão, você não tá fazendo. Porque se fosse só acordar e colocar um louvor e as coisas estivessem acontecendo, meu pai do céu, não seria mais fácil? Eu sei que é duro escutar isso, e é duro, gatonas, e deixa eu te falar, eu fiz isso por muitos anos. Eu sou um cara cristão, sou um cara crente. Quando eu estava em São Paulo, até uns 2-3 anos, 3 anos atrás, antes da pandemia, tá? Depois da pandemia bagunçou tudo. Mas, cara, eu era líder de célula de adolescente, líder de célula empresarial, líder de célula essa dentro de casas, pregava em vários lugares. E eu era o cara extremamente religioso. Nossa, estou orando, mas não pegava a jossa de um livro na mão. Não fazia um único curso, porque eu era o cara cristão, Deus ia fazer. E cara, eu me arrependo demais, porque eu estava colocando na conta de Deus algo que eu deveria fazer, sabe? É o fato daquele cara que ora e dorme, tipo, Deus, que amanhã seja um dia, nossa, que abra as portas e não sei o que, e daí deita, e a cabeceira da cama dele tá cheia de livro, mas não abre um livro. Não estou falando contra religiões, não estou falando contra a sua fé, porque eu sou um cara de fé. Mas quando eu entendi que existe um 50% de você ter fé e um 50% que você tem que fazer, cara, tudo mudou. Porque quando eu abri a Bíblia lá e estava escrito assim, ó, Deus é o Deus do impossível. Quem vocês acham que tem que fazer o possível? Escreve aí. Se Deus é o Deus do impossível, quem é que tem que fazer o possível? Escreve aí, só para mim ver se vocês estão na mesma página.
Tendo eu o conhecimento que Deus é o Deus do impossível, quem faz o possível? Agora deixa eu te falar um negócio, é impossível você fazer stories? É impossível você fazer stories? Porque se for impossível, a gente... Poxa, Deus vai ter que fazer. É impossível fazer feed? É impossível você ler um livro? É impossível você fazer um curso? É impossível essas coisas? É impossível fazer uma live? Tá vendo que você está colocando na conta de Deus algo que Ele não vai fazer? Ele não está falando assim, ei gatona, deixa aqui que eu sou o Deus do possível, eu vou fazer as coisas. Não, 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 não. Agora, sabe o que é impossível? Fazer seu coração bater. Você conseguiria fazer em outra pessoa isso? Você conseguiria fazer o coração de uma outra pessoa bater? Você conseguiria soprar o ar de vida para uma pessoa acordar? Você conseguiria fazer isso? Só que deixa eu te contar um segredo. Deus acabou de fazer isso com você agora de manhã. Soprou. Acordou. O impossível já está acontecendo. Seu coração está batendo agora. O impossível já está acontecendo. Você está me olhando aqui. Você está me escutando. Gatona, o impossível já está acontecendo. Você está em pé. Você tem saúde. Abre sua mão e fecha assim, ó. Abre sua mão e fecha. Isso aqui é o impossível, ó. Você não conseguiria fazer uma outra pessoa fazer. Você não conseguiria com as suas mãos ir lá e, nossa, deixa eu pegar você e eu vou fazer isso acontecer. Olha só, faz isso daqui, ó. Isso aqui é o impossível acontecendo. Isso daqui é o impossível acontecendo o dia inteiro. Olha para os seus filhos, olha para o seu marido, olha para a sua casa, o que você já tem aí, o impossível já está acontecendo. Agora, cadê o seu possível de hoje? Cadê o seu possível, gatona? Cadê o seu possível de você se arriscar? De você comprar um curso? De você fazer uma academia? Cadê o seu possível? Por que você não está fazendo? Você está colocando na conta de Deus algo que Ele não vai fazer. Se Deus quiser, eu vou emagrecer esse ano, pelo amor de Deus. Tira da conta de Deus a sua incompetência de não fazer o que tem que ser feito. Arrisque-se. Então, se você entrou nessa live, se você pegou do início ao fim, arrisca-se, gatona. Corre esse risco, vai todo dia para academia. Vai passar um pouco, você vai olhar e vai falar, caramba, eu fiz esse negócio, não foi Deus que emagreceu para mim, eu fiz. Caramba, comecei esse livro aqui, ó, 400 páginas, terminei, caramba, fui eu que fiz. Deus fez o impossível de me acordar. Pronto, Ele já fez a parte dele. Os 50% Ele já fez. Agora tira da conta de Deus o resto. O resto, o couro canta. O resto, calo na mão. O resto, olheira. O resto, dor de cabeça. O resto, cansaço. O resto, dor. A vida é sobre isso. Ou você não quer correr o risco da dorzinha no punho, da olheira, da dor de cabeça de sono, do calo na mão. Você não quer correr esse risco. Você não quer correr o risco. Você não quer comprar o cursinho. Você não quer. Você não quer comprar o livrozinho. Você não quer. Piloto automático da vida. Você ligou o piloto automático e tá deixando. E tá deixando. E aí... as pessoas que estiverem passando e você olhando só a traseira das pessoas, não coloca como sorte. Não chama quando você vê uma pessoa que está crescendo, que está avançando, que está passando por você, não coloca como sorte algo que você não quer fazer. Não vê uma pessoa crescendo, não vê uma pessoa rompendo e fale que ela teve sorte. Não use mais essa palavra. Não ouse mais usar essa palavra, porque essa pessoa está correndo um risco que você não tem culhão suficiente para se arriscar.
E às vezes são coisas simples, às vezes é um livro, às vezes é um curso barato, às vezes é um mínimo que você deveria fazer, mas você não quer correr risco nenhum, você quer piloto automático. E o piloto automático não vai trocar seu carro. O piloto automático não vai te dar uma casa melhor. O piloto automático não vai te colocar um Instagram gigantesco. O piloto automático não vai deixar sua conta bancária grande. O piloto automático não vai manter suas contas todas em dia. O piloto automático não faz você crescer. O piloto automático não faz você emagrecer. O piloto automático não te deixa inteligente. O piloto automático te estagna na vida. Agora você tem duas escolhas aqui dentro dessa live. Você vai correr risco ou você vai ficar no piloto automático? Escreve aí. O que você vai fazer hoje? Você vai começar a correr riscos ou você vai continuar no piloto automático? Porque de uma coisa é fato. Se você está insatisfeita com qualquer coisa, você está no piloto automático. Se você não tem o carro, se você não mora, se você não tem o corpo, você está no piloto automático. Agora, eu dei a tarefa de antes, que é você colocar e saber o que você está procrastinando. E você vai ficar olhando para isso o dia inteiro hoje. E você vai chegar no final do dia de hoje e você vai falar, é isso, vou continuar no piloto automático que está tudo certo. Não estou falando que está errado. Não estou falando que está errado você ser uma pessoa mediana, de viver com as coisas médias. Está tudo certo. Estou falando com pessoas ambiciosas, com pessoas que querem ter um estúdio maior, que querem ter um espaço maior, que querem ter uma casa, um carro, que querem ser melhores, e está tudo certo. Eu não estou falando que há um errado e há outro, mas um está errado e outro tá certo. Estou falando que passa por mim. Eu sou um cara ambicioso, eu quero mais. Gatonas, passamos 7 minutos do nosso horário de sempre aqui. Fez sentido para vocês? Fez sentido? Quem se compromete em fazer isso hoje? Quem se compromete? Escrever o papelzinho daquilo que você precisa fazer, que você sabe que você precisa fazer e correr o risco disso. Quem se compromete? Coloca aí, eu me comprometo. Eu quero ver você ir sempre no meu direct e falar, William, cara, tava postergando de entrar na academia meses, caras, entrei. William, tava postergando em comprar um curso, meses, comprei. Eu quero que você faça isso. Quero que você faça isso. Quero ser um canal na vida de vocês de despertar, sabe? De despertar. Gatonas, beijo no coração de vocês. Amanhã, 7 horas, estou por aqui. Eu sempre do meu lado aqui, vocês do lado daí. Nos vemos amanhã, beijo no coração de vocês. E às 10h30, Escola de Marketing para quem estiver. Por quê? Porque eu vou me arriscar sim, 2 lives só de manhã. Eu corro um risco porque é sobre isso. Beijo no coração de vocês e tchau!